Projeto Dharma Espaço Terapêutico, Dr. Joseph Murphy, livro O Poder do Subconsciente, página 76, Curas Mentais nos Tempos Antigos. Nós estamos na aula de número 24, Teorias Profundamente Diferentes. Dr. Joseph Murphy já nos levou numa viagem de como a nossa mente funciona, que é uma única mente com duas funcionalidades, se é que podemos dizer que a nossa mente tem duas funcionalidades, mas ela tem níveis diferentes, a mente consciente com a mente subconsciente. Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia pela prece. Muitos alegam que uma vez que suas práticas produzem resultado, a teoria que difere deve ser a certa. Mas como vimos neste capítulo, essa alegação carece de fundamentos. Por isso que nós, principalmente nesse mundo terapêutico na qual eu atuo, a gente ouve dizer que essa prática, essa técnica é mais eficiente do que a outra. E na verdade, não podemos dizer que é realmente a técnica, é o que ele está dizendo, né? As propostas são diferentes por grupos de religiões, de seitas, de culturas, mas ele diz, muitos alegam que por aquela prática ter tido um resultado, dizem-se que aquela oração é mais forte, de que aquele curandeiro é mais eficiente, que aquele padre tem o poder da revelação, aquele pastor tem o poder de tirar demônios e fazer revelações, mas ele diz que nós precisamos observar os fundamentos dessas culturas, dessa prece, desse ambiente, porque a gente falou na aula anterior, e Dr. Joseph Murphy vai falar também durante o restante desses capítulos, que ambientes, lugares já tem uma egrégora de energia, de amor, de emanação, de pensamento, de vibrações, de forma pensamento, que a pessoa às vezes entra em contato e ela recebe aquele impacto daquela vibração. Assim como nós chegamos em determinados lugares que também tem uma egrégora de energia densa, de formas, pensamentos, que a gente chama de densa, de pesada, de escura, porque são energia destrutiva, nós também sentimos o mal-estar, sentimos dor no estômago, sentimos dor de cabeça. Pessoas que são mais sensíveis sentem tonteira, conseguem ver as formas, pensamento. Isso é o que ele está dizendo, que são os fundamentos que nós iremos verificar. Como você sabe, há vários tipos de cura. Franz Anton Mesmer, em 1734 a 1815, um médico austríaco que clinicava em Paris descobriu que, aplicando ímãs ao corpo doente, podia curar milagrosamente a doença de que o mesmo sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de metais, como vidro e metal. Até hoje existem essas técnicas. Tem terapeutas que trabalham só com ímãs, tá? Eu nunca alinhei com esse tipo de técnicas, porém, ainda tem profissionais que trabalham. Mais tarde, abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente,
que hoje é bem conhecido também como Reiki, como os passes de centro espírita, que são as imposições de mãos. Ele não vai explicar aqui o porquê que nós utilizamos a imposição de mãos, mas nós temos centros de energia nas pontas, no meio da palma da mão, que emana essa energia, ou seja, como se sai eletromagnético. Proclamou que a verdadeira causa de suas curas eram o que denominou de magnetismo animal. Formulou a teoria de que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. Até hoje nós vemos nas igrejas, nesses lugares onde as pessoas fazem oração, benzedeiras, eles utilizam muito as mãos e muitas vezes eles nem sabem o porquê, nem tem consciência o porquê, que é intuído. Ele diz aqui que é como se fosse um magnetismo animal. Eu poderia dizer que é como se fosse instinto, sabe? A gente intui que a gente tem que levar a mão para emanar uma energia para um animal, para uma planta, para um lugar na sala. Pessoas que fazem oração em empresas ou em casas mesmo, num quarto de uma criança, vai fazer alguma oração ali, eles estendem a mão e às vezes não sabem nem o porquê. Mesmer emprestou seu nome a esse método de tratamento que veio a ser conhecido como mesmerismo. Hoje nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos invejosos do sucesso de Mesmer alegaram que todas as suas curas eram devido à sugestão e nada mais. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que não sabia como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis. Eu poderia dizer que não seria nem outras pessoas que são invejosos, mas porque deu muito certo, né? Talvez não seja isso daqui uma fala do Dr. Joseph Murphy, mas a palavra mais aproximada para o nosso português, que houve essa tradução da palavra. Digamos que outros médicos melhoraram essa técnica do Dr. Franz Mesmer. Não gosto muito da palavra inveja. Eu acho que, acredito eu, que seja algo melhorado. Se nós podemos melhorar algo, uma técnica, um livro, explicar de uma forma que mais pessoas compreendem, eu não usaria a palavra inveja. Usaria uma criatividade melhorada. Vou repetir a última frase. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que não sabia como o poder da sugestão produzia efeitos notáveis. É aquele efeito papagaio que a gente faz, mas não temos consciência. Aí, quando funciona, estamos de acordo com aquela lei. Quando não funciona, nós não sabemos aonde que aconteceu o equívoco. Por que não funcionou? Porque a pessoa não tem consciência do que é aquela sugestão, por que ela funcionou, por que ela não surgiu o efeito. Na verdade, eu não usaria nem a palavra funcionar, mas usaria a palavra ela surgiu o efeito esperado. Porque funcionar, ela funcionou. Se você liga um carro e dá ali a partida, acelera, você vai sair com ele. Então, ele funcionou. Se você só dá a partida e ficar parado, ele também funcionou. Ele não teve a ação, o efeito, o progresso que você esperava. Mas funcionou. Então, eu trocaria esse termo de funcionar para o efeito
esperado. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos utilizam o poder universal único existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias, embora a verdade seja muito diferente. O processo da cura, qualquer que seja ela, é atitude mental definida, positiva, uma atitude interior ou maneira de pensar denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante que atua como sugestão poderosa à mente subconsciente, liberando seu poder curador. Independente se a técnica seja uma técnica mais grosseira no sentido de uma massagem, uma imposição de mãos, se seja dentro de uma caixa orgânica, que é aquelas que a gente trabalha com uma energia prana, não importa. A mente aceitou, a cura vai ser eficaz. Pode fazer todos os tipos de técnica. Se a mente do paciente não aceitar como verdade, não terá efeito. Essa é a real, essa é a verdade. Foi isso que Jesus fez, por isso ele perguntava ao paciente: tu tem fé? Tu tem fé? Tu acredita que você pode curar? E ele sempre alertava o curado, o paciente que ele tinha acabado de direcionar a palavra: vá e não torna a pecar. O que é um pecar? Ali naquelas falas do Cristo através de Jesus: não duvide mais do seu poder, não acredite que você é doente. Isso é o pecado. Não aceita mais a sugestão de doença. E por que o Cristo dizia: não conte a ninguém? Para que essa pessoa que já estava curada não duvidasse. Então não era realmente a técnica que ele utilizava, era justamente a sugestão que a mente dele aceitou. Se o outro, se o vizinho, se o amigo, se o pai, se a mãe dissesse que talvez aquilo não seria bem uma cura, para tomar cuidado, que colocasse a impressão na mente dessa pessoa de dúvida, ele voltaria a ter a doença. É isso que acontece nos nossos dias. Se nós começamos a ter um projeto e começamos a propagar esse projeto, rapidamente nós começamos a duvidar, acreditar que aquilo não vai dar certo. E de repente começa a aparecer aparências para a gente duvidar. Por isso que todos os grandes coach de prosperidade diz: não comente os seus projetos para ninguém, faça tudo em silêncio, a menos que essa pessoa tenha o mesmo propósito que você, a menos que essa pessoa tenha o mesmo interesse que você, a menos que essa pessoa torça, acredite e te inspira cada vez mais ideias construtivas. Sendo diferente disso, não fale com ninguém. O processo da cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida positiva, uma atitude interior ou maneira de pensar denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante que atua como sugestão poderosa na mente subconsciente, liberando o seu poder curador. Grife essa frase, releia ela várias vezes
e traga como uma meditação, para que você toma consciência dela. E não é só para a cura de uma enfermidade, seja uma cura também num aspecto de insegurança, de medo, de dúvida, de desânimo. Quando ele diz que é um processo que a fé libera esse poder dentro de nós para uma ação, é quando nós colocamos aquela expectativa de que aquilo já está acontecendo, mas não expectativa no sentido de ansiedade, de aquele entusiasmo falso que dura um dia, uma hora, o primeiro obstáculo que aparece, você já desanima. Não é dessa expectativa que Jesus falava. Ele dizia daquela fé que quando você ora, a certeza de que você já o tem e você receberá. É essa expectativa que ele menciona a todo momento que ele fala com alguém que precisa de um auxílio, de uma ajuda, de uma oração, de uma técnica, seja ela, nós estamos falando da fala do Cristo, mas se você for algum terapeuta, de algum médico, se você está acreditando que aquilo que ele está te oferecendo como uma técnica tem poder. Então, traga dentro de você aquela expectativa verdadeira, aquela expectativa, com aquele calor, com aquele sentimento, com aquela certeza de que mesmo que sendo aquela técnica, é aquilo que você precisa no momento. Ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ter teorias ou métodos próprios, mas só um único processo de cura, o da fé. Podemos usar vários tipos de técnica, mas nós temos que ter essa clareza que só existe um único poder, e é o poder do acreditar. É o poder da fé, é o poder que seja uma oração, seja uma técnica de reiki, seja uma acupuntura, seja uma auriculoterapia, seja o que for. Já que você vai fazer, coloca a tua fé, coloca todas as suas expectativas, vai de corpo, alma e mente. Só há um único poder curador. Isso é a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que te agrade. Acabei de falar isso, né? E pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterá resultado. Agora, se você já tiver desperto o suficiente para você deixar essas técnicas e ir direto para a sua consciência, para uma meditação, para uma reflexão profunda, você vai deixar as muletas e você vai caminhar com as suas próprias pernas. Mas se você gosta de técnicas, se você gosta desses amuletos, se você gosta de uma estátua, de uma imagem, vá com essa consciência que não vai ser aquilo que vai te trazer uma cura, mas sim o poder da fé, o poder do seu acreditar, o poder interior que está dentro de você, que o Dr. Joseph Murphy chama de subconsciente. No cristianismo chamamos de o Cristo interior. E você pode usar o nome que te agradar, mas que tendo essa consciência. E pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterás resultados. Por isso que nós precisamos ter consciência de como que eu funciono, como que o meu corpo, a minha mente, os meus sentimentos responde a técnicas. Tem pessoas que vai responder através ali de uma meditação. Tem pessoas que é muito agitado, a meditação de início não vai ser a técnica mais eficaz. Ela vai ter que fazer um outro tipo de técnicas, mas você tem que conhecer
para você saber o que você se sente mais desperto ali naquela técnica, naquela oração, naquela leitura. Uma pessoa que é muito agitada, que é muito disperso o pensamento, a leitura ajuda muito. Mas se a pessoa estiver muito mesmo agitado, às vezes é melhor ela ouvir um audiobook. E ela vai ter que ir testando essas experiências, porque como o audiobook não exige dela ali uma concentração total, ela pode colocar um audiobook e pode fazer uma outra coisa. Mas se ela já é dispersa, aquele audiobook, aquela leitura, não vai funcionar muito bem. Não vai ajudar ela a concentrar. Uma leitura mais que exige uma concentração maior, que nós chamamos de leitura mais complicadas, leituras mais difíceis que exigem de você pesquisas de dicionário, para você saber a etimologia da palavra, pode ser que ajude melhor uma pessoa muito dispersa. Observando se ela não traz ali uma certa irritação maior, e ela vai ter que ter esse controle. Quem que vai poder dizer isso? Somente a pessoa que está fazendo aquela técnica. A gente pode sugerir algumas técnicas que seja eficiente para aquele tipo de temperamento, mas a pessoa vai ter que se alinhar e se conhecer. Opinião de Paracelsus. Philippus Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço, que viveu de 1493 a 1541. Foi um grande curandeiro em seus dias e afirmou o que é um fato científico óbvio quando disse: seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda assim obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro, como teria acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. Diante de uma estátua de São Francisco ou diante do próprio São Francisco, se a pessoa tiver fé, vai fazer milagre. Diante de uma foto de um mestre, mesmo ele já sendo falecido, se você tiver fé, o milagre vai acontecer da mesma maneira. É isso que Paracelso afirmou e é um fato real. Se lembra que ele conta sobre o senhor que curou da tuberculose com a madeira falsa, não que a madeira era falsa, a madeira era real, mas que a história que era falsa contada pelo filho, que era da cruz de Jesus, como aquela pessoa era cristã, como nós no Ocidente ou no Oriente tem uma fé que seja cristã, nós vamos acreditar na fala que está sendo exposta ali pelo cristianismo através da Bíblia, através de pergaminhos, através de histórias contadas de alguns mestres. Então a história não era verdadeira, mas a fé daquele senhor era verdadeira. Se ele soubesse da real história, ele teria permanecido curado? Não sei. Poderia ele ter uma fé ainda mais intensa nele mesmo? Poderia, se ele fosse uma pessoa muito consciente, ou se nós tivermos na nossa atualidade uma pessoa consciente. Às vezes, contando uma história dessa, uma pessoa faz uma cura. Por quê? Porque ele atenta que ele tem o poder e ele entende que ele não vai precisar daquele objeto para ser curado. E tem pessoas que, se ele já tiver feito uma cura através de uma estátua, através de um pedaço de madeira, como foi citado, vou pegar o exemplo,
A pessoa pode até estar curado, ele tem uma recaída. Por quê? Porque a própria mente dele, que curou a própria mente dele, tem um declínio ali em termos de enfermidade. Se conscientizarmos disso, será muito mais eficiente as curas. Vamos refletir sobre isso. As opiniões de Paracelso foram repetidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, um filósofo italiano que escreveu o seguinte. Essa é a fala, uma citação do filósofo Pietro. Podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação pode produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem no sujeito e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeitos de imaginação e da confiança das pessoas nas mesmas. Charlatões filósofos sabem que, se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar onde ossos de um santo ou de doentes, ainda assim experimentariam efeitos benéficos se acreditassem que eram relíquias autênticas. Se pegar um corpo de um esqueleto qualquer, de um indigente, poderia ser a pessoa mais desajustada, mais medíocre, mais sem valores morais e éticos, e colocasse dentro de uma igreja e falasse que era ossos de São Francisco de Assis e que ali teria curas maravilhosas, ainda assim ele diz que teria resultados autênticos, porque não é o osso, é a fé das pessoas. É disso que todos esses autores estão há anos, há séculos, tentando trazer a luz à consciência da humanidade. Jesus, Buda, Zoroastro, todos eles estão trazendo essa luz, dizendo, batendo nessa tecla, não é uma estátua, não é um lugar, o poder de Deus está dentro de você. O próprio Cristo diz isso. Busca primeiro o reino, a tua consciência, que todas as coisas, a cura, a saúde, a felicidade, o dinheiro, o relacionamento, será os acréscimos. Pense só no que isso implica. Se acreditar no poder dos ossos dos santos ou nas propriedades curadoras de certas águas, ou como meu parente australiano, nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. É essa última que realiza a cura. Por isso que eu disse no início que se você se sente atraído por uma relíquia, por um pedaço de objeto, por uma vela, aquilo te traz ali uma sensação de conexão maior, mas que esteja consciente disso. Não se apega a isso como uma única verdade, não se apega a isso como um objeto de cura. Você pode fazer isso, mas que esteja consciente que a fé é ela que move as montanhas. Esteja consciente de que o poder de Deus, ele é uma herança divina sua. Quando eu compreendi isso, eu uso os meus pontos de concentração, uso. Mas se eu estiver em qualquer outro lugar e eu não tivê-los, isso não faz diferença. Você vai colocar ali como um enfeite, como uma decoração, mas não necessariamente que você precisa daquilo para que a cura seja feita. Quando você compreender isso,
É como se fosse uma liberdade de você não precisar ir em lugar algum. Você pode estar no seu quarto, você pode estar num avião, você pode estar no aeroporto, você pode estar num lugar funéreo, você pode estar numa reunião que o poder de Deus ele vai operar. Porque Jesus disse que você, eu, somos o veículo que leva. Por isso ele disse, eu tenho o pão da vida que quem come não terá fome. Eu sou a água que quem bebe nunca mais terá sede. Se você for o veículo que leva a paz, se você for o veículo que leva o amor, se você for o veículo da cura, você não terá mais necessidade. Isso não significa que nós vamos do dia para a noite ser pessoas bilionárias, ser pessoas sãs, são pessoas... Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda,